Brasil no campo é solução. JR Ferro e Aço, qualidade e ação. Na rua Sergipe, Centro 2, sua solução. A Arte Ferro Serralheria é referência em soluções metálicas. Com uma equipe qualificada, estamos preparados para tornar seu projeto em realidade, garantindo a sua satisfação. Desde estruturas metálicas, cobertura policarbonato, portas, portões, grade, vitrô, telas artísticas, alambrados, telhas de amianto, telhas galvanizadas e sanduíche, treliças e ferros de construção. Conheça a Arte Ferro Serralheria. Rua Antônio Domingos Páscoa, 151, no Bebedouro. Fone 3552-4797. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Sua manhã com mais alegria, só aqui na Clube FM. Bom dia pra você. Da Rádio Clube. Tudo de bom. E o seu dia seja uma beleza. Cheio de alegria. De fantasia que deseja o pessoal aqui da Rádio Clube. Olá, minha gente do esporte do Guaxupé de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador de 2025, quinta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Guaxupé Country Club, JF Páscoa, Nelsinho Calhas e Armazém das Bebidas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Paulo Júnior? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Hoje é dia do trabalho, né, João Augusto? Só que todo mundo fica à toa, feriado, né? Ô, Paulo, você disse muito bem, né? Quer dizer, entre aspas, né, João Augusto? Vamos respeitar todas as classes, né? Muita gente trabalhando, é claro, não pode parar, né? Mas aquele abraço para todo mundo, né? Uns estão pescando, outros estão passeando, outro tá no trampo, né? E a gente aqui levando as informações, né, João Augusto? Você foi claro, né, Paulinho? Tá certo. Dia 1º de maio, dia do trabalho, vem desde lá de Getúlio Vargas, né? Quando ele iniciou essa situação do dia 1º de maio. Você foi claro, Paulo, dia 1º de maio, dia do trabalho, mas os trabalhadores estão trabalhando no dia do trabalho, né? Tá certo. Desse jeito roda. Tá aí, parabéns a todos os trabalhadores. Rafael Zarato, tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Vamos lá, igual vocês falaram, dia do trabalho. Hoje tem uma questão que eu acho que é além do dia do trabalho, mas que ficou eternizado na mente dos brasileiros, que é aniversário de falecimento do Ayrton Senna, né? Sim. Então, boa. Eu acho que esse é o ponto predominante, porque acho que todo brasileiro lembra daquele fatídico dia, lembra o que estava fazendo naquele 1º de maio de 94, que culminou na morte de um dos maiores ídolos, um dos maiores heróis nacionais. Que o Senna, naquele momento, ele não era apenas um piloto, ele era um herói nacional, né, gente? Ô, Rafael, na curva Tamborello, se não me fala a memória... Exatamente, circuito de Imola. Circuito de Imola, né? Você vê, ele deu uma descontrolada, né? E aí... O ídolo, na verdade, o Ayrton Senna, como posicionou muito bem o Rafael, é um ídolo nacional, ídolo do mundo, né? Aí quantas vezes campeão Três vezes, tricampeão na Fórmula 1. A gente vai dar os detalhes, a gente tem até um preparado para isso, a gente fala já. Antes, vamos começar com os locais, João, falando do campeonato interno do Guaxupé Country Club. Sim, Rafael tá aí, né? Lembrando aí a todo o pessoal, todos os associados, jogadores. Nós vamos passar aqui os detalhes da segunda rodada do campeonato interno futebol de campo, lá do Guaxupé Country Club, para o final de semana, pela categoria Master. Atenção aí, a bola rola amanhã, sexta-feira, dia 2 de maio, no campo 1, 18h30, Gordo Terraplanagem e MB Estampa. Esse jogo aí amanhã, campo 1, pelo Master. Já no sábado ainda, pelo Master, campo 1 também, às 15h30. Cicobi, Agrocred e Casa de Carnes Marquinhos.
Ainda fechando a segunda rodada do Master, no domingo, às 9 horas da manhã, também no Campo 1, Quirino Móveis e Casa do Encanador. São jogos aí da categoria Master na sua segunda rodada. Lembrando que são 7 times: Cicobi, Agrocred, MB Estamparia, Quirino Móveis, Empório da Cerveja, Casa do Encanador, Casa de Carne Marquinhos e Gordo Terraplanagem. Agora sim, pela categoria adulto, né? A bola rola também nesse final de semana. Amanhã, na sexta-feira, Campo 2, 18h30, Guaxucabos e Agência Libertas Despachante. Já no sábado também, Campo 2, dia 3 de maio, né? 15h30, Brasil Ferro e Casa do Pastel. Fechando a segunda rodada do adulto, no domingo, Campo 2, 9 horas da manhã, Cicobi, Agrocred e José Orlando Veículos. Lembrando que pela categoria adulto, são 6 equipes aí, né? Cicobi, Agrocred, Brasil Ferro, Guaxucabos, José Orlando Veículos, Casa do Pastel e Agência Libertas Despachantes. Então, são detalhes aí da segunda rodada do Campeonato Interno, Futebol de Campo do Guaxupé Country Clube, categorias Master e Adulto, Rafael. Beleza, João. Passando para a próxima pauta aqui, a gente tem que falar da terceira fase da Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem, temos jogos hoje, Paulo Júnior. Exato, Rafael. Então, ontem, né, a bola rolou pela Copa do Brasil, mais uma vez, e eu acertei um resultado aqui, Rafael, fui na mosca, viu? 4-0 no Botafogo sobre o Capital. Falei 4-0 e não teve jeito. O Ceará perdeu para o Palmeiras pelo placar de 1-0. Novo Horizontino não conseguiu segurar o Corinthians, 1-0 para o Coringão. O CSA, num jogo muito truncado, bateu a equipe do Grêmio por 3-2. Já o Paysandu recebeu o Bahia em boa forma, venceu também pelo placar de 1-0. Foram os resultados de ontem e a rodada prossegue hoje com alguns jogos, Rafael. O Brusque vai receber a equipe do Atlético Paranaense às 16 horas. O Operário, jogando lá em seus domínios, recebe o Vasco da Gama no mesmo horário. O Santos pega o CRB às 18 horas. Criciúma e Bragantino se enfrentam às 18h30. O Botafogo da Paraíba vai receber o Flamengo às 20 horas. E o Cruzeiro, no Mineirão, recebe a equipe do Vila Nova às 21h30. Para fechar, né, esses jogos de ida. Sim. Então vamos lá, comentário dos jogos. Ô Paulinho, você acertou na mosca, então eu quero que você me dê os detalhes. Como é que você estava prevendo esse Botafogo 4, Capital do Distrito Federal 0? Tá resolvido, tá sacramentado o confronto. Acabou, não precisa nem ter o segundo jogo, não. Vai cumprir tabela. Botafogo tem que pegar o sub-20 e mandar lá jogar. Ô Rafael, é muito grande, né? O diferencial das duas equipes, não tem nem jeito. E aqui o Botafogo sobrou. O Botafogo só não fez mais gols porque realmente não quis. O Botafogo foi jogando seu futebol, a equipe do Capital tentando defender e não teve jeito não. Botafogo muito soberano e também não poderia ser diferente, né? Nós até comentamos ontem aqui, não poderia ser diferente um Botafogo tropeçar em cima desta equipe do Capital lá de Brasília. Então, resolvido as coisas pelo lado do Botafogo, Rafael. Ó, do jogo em si, vale ressaltar aqui, os gols foram marcados por Alex Telles, que marca seu primeiro, Arthur marca o seu primeiro, como Botafogo também, Igor Jesus marcou um e o Juan Cruz marcou o outro. 2 pontos aqui de destaque, pessoal. Até então tinha uma situação aqui meio delicada por conta do Savarino, que ele parece que sentiu, né, João? Sentiu, o próprio também o zagueiro, né? O Alexander Barbosa. Alexander Barbosa também sentiu um certo desconforto muscular. Agora, tomara que essas lesões sejam assim, coisas leves, né? Tudo indica que a gente viu falar que é coisas leves, tem uma fácil recuperação. Mas é uma perda muito grande, caso ele tenha problemas com o Savarino e o próprio aí, Alexander Barbosa. O que chama atenção é que o Savarino, naquele momento, ele foi direto pro vestiário. Sim. Ele já foi 35 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Ele já foi direto pro vestiário, não ficou já para poder ver o que realmente estava acontecendo. Hoje é um jogador fundamental pro Botafogo, Justamente, Rafael, você pode ver com essas ausências daqueles medalhões,
do ano anterior. O Savarino do João é um nome de confiança, é o nome espelho, vamos dizer assim, do Botafogo, né? Hoje é o cara, enfim, então tomara que seja uma coisa com uma contusão mais leve, que ele possa estar presente novamente. Grata surpresa ontem no Botafogo, o Juan Cruz. É um garoto que teve a oportunidade, fez o 4º gol, né? É muito técnico. A bola chega nele, ou ele consegue amaciar, dominar bem. Então é um bom jogador, já teve algumas entradas nos jogos anteriores, mas ontem mostrou que é um jogador de muita qualidade, principalmente no ataque do Botafogo. Ô Paulinho, é o melhor jogo do Botafogo no comando de Renato Paiva? Ou não merece ser levado em consideração pelo adversário? Não, de jeito nenhum, a gente não pode considerar não, até porque então o Botafogo fez o gol aos 12 minutos do primeiro tempo e virou 1-0 para a equipe do Botafogo. Os outros 3 gols eram tudo no segundo tempo. Só que aí o Botafogo... O primeiro gol sai com pênalti, mas o pênalti foi a conta seu mesmo. E outra coisa, o Botafogo ainda teve um outro pênalti ainda, que o VAR foi lá e anulou o pênalti. Então, mas o Botafogo, ele não precisou também se esforçar muito, não, né? O problema foi só esse do Savarino. Agora... Em ritmo de treino? Foi, né, Rafael? Mas tem que ser, não pode ser diferente. Você não vai jogar um time igual o do Botafogo, você vai jogar com essa equipe do Capital, uma equipe muito modesta, e você vai entrar com tudo a 300 por hora. Não dá. E ontem até o próprio treinador, Renato Paiva, ele fez algumas alterações, vem jogando muito aí. O goleiro John, né? Ontem ele entrou com o Léo Link, também depois fez Então, mas você acha que isso aí tem a ver com aquele peru que o John tomou na Libertadores? Ô, Rafael, eu com sinceridade, o Léo Link já é um goleiro, se o John der brecha para ele, é um cara que fez uma temporada fantástica lá no Atlético Paranaense, treina muito, então é um vacilo, é um cochilo do John. Hoje teve aquela falha e vem fazendo um bom papel também no gol do Botafogo. Mas o Léo Jardim está pedindo passagem, está pedindo titularidade nesse gol do Botafogo. Léo Link, perdão. Eu acho que ainda não, João. O John, ele fez uma baita temporada ano passado. O fato dele ter falhado numa partida, eu acho que não dá para tirar o mérito de tudo que ele fez durante a temporada. Mas o que eu acho que deve ser levado em consideração é a famosa sombra. É ele saber que tem ali uma baita de uma sombra, que se ele vacilar, já tem alguém para assumir a titularidade. Você pega até da própria lateral direita, jogou o Matheus Ponte ontem, ele vem jogando o Vitinho, né? O Vitinho vem bem também, então ele fez várias alterações, é importante isso, para ele rodar a equipe, rodar o grupo de jogadores que ele tem, né? Enfim, então foi um Botafogo assim, alternativo. Ele foi mexendo com o tempo, agora até concordo com o Paulinho, 4-0, e pelo que eu entendi, Rafael, o pessoal do Capital aqui quer levar esse segundo jogo para o Mané Garrincha em Brasília. Sabe o que eu faria? Eu venderia o mando. Já tem 4-0 na lomba, pelo menos capitaliza. Entra um dinheiro a mais, então existe a possibilidade de levar esse jogo para o Mané Garrincha, entendeu? Bom, vamos para o segundo jogo de ontem, falando agora de Ceará, que perdeu. O Palmeiras sai na frente do Ceará pela Copa do Brasil e leva uma boa vantagem. Só para a resenha da partida aqui, o Palmeiras saiu na frente nesse confronto pelo jogo de ida, né? O duelo na capital cearense foi muito brigado, com inúmeras faltas, jogo truncado, cartões para ambas as equipes. No primeiro tempo, mesmo com o gol parando muitas vezes, mesmo com o jogo parando muitas vezes, as equipes criaram as melhores chances. O Vozão assustou em 2 lances antes dos 25 minutos, mas foi o Palmeiras que saiu na frente. Aos 33 minutos, né, o Estevão cobra uma falta na cabeça do Gustavo Gomes, que finalizou com força para abrir o placar. Na etapa final, o equilíbrio prevaleceu, as faltas tomaram conta do confronto, o Palmeiras se segurou bem, fazendo o Ceará forçar a bola alçada na área, e aí o Palmeiras estava bem postado defensivamente. Ainda falando do primeiro tempo, eu achei muito disputado, com um número muito excessivo de falta e poucas chances claras de gols no jogo inteiro. Mas foi um excelente resultado para o Palmeiras, que leva agora a vantagem, decide em casa, e para mim também já está resolvido, gente. Nós falamos ontem, Rafael, que se o Palmeiras conseguisse trazer um pontinho de lá, seria de fundamental importância. E o Palmeiras não trouxe um ponto, trouxe os 3 pontos para a decisão aqui em São Paulo. Agora,
A equipe o jogo, conforme você frisou muito bem, Rafael, foi muito truncado, né, pelo lado das duas equipes, principalmente o meio de campo, e o jogo teve poucas oportunidades de gols. O Palmeiras, ele chutou 4 bolas no gol, aproveitou uma oportunidade e fez um gol. E a equipe do Ceará chutou apenas 2 bolas no gol. A posse de bola ficou mais ou menos 55 para o Ceará, 45 para a equipe do Palmeiras. Então, para mim, a gente não pode falar que está resolvido, porque o Ceará... também não é uma equipe mediana, não. É uma equipe que costuma complicar. Paulinho, mas 80% está resolvido por Palmeiras. Eu não acredito que o Palmeiras perca em casa para o Ceará. E é engraçado, o Palmeiras fora de casa está fazendo uma campanha invejável. Vai no Castelão, ganha. Vai contra o Inter lá no Beira-Rio, ganha. Na altitude contra o Bolívar, ganha. Então tá uma sequência realmente implacável jogando fora de casa, hein? Até concordo. Essa vantagem aí de vencer fora de casa foi aí brilhante para a equipe do Palmeiras. É outro jogo, é claro, normal. O Ceará com certeza vem aqui em São Paulo, ele é sabedor, o próprio treinador Léo Condé sabe o que precisa fazer, precisa resolver, ganhar o jogo para dar continuidade aí na competição. Então, entendo, agora compreendo, pelo momento do Palmeiras, equipe do Palmeiras, em relação ao Ceará, que tem um bom time também. O Palmeiras trouxe um grande resultado, essa vitória, mesmo um placar magro, um placar curto, mas fez um bom papel, desenvolveu bem esse resultado na vitória. Ainda falando do Palmeiras, começou a rolar aquele burburinho, né, do Abel Ferreira, terceira opção na seleção brasileira, será que vai, será que não vai? A Leila Pereira falou ontem, não, que o Edinaldo é meu amigo, qualquer coisa vai entrar em contato comigo, mas aí, não só após essa declaração, o Palmeiras já soltou uma nota oficial falando sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas, é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicado nessa quinta-feira pela coluna de Lauro Jardim em Um Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Rafael, não pode de forma alguma menosprezar e negar o trabalho que esse moço vem fazendo à frente do Palmeiras. O quanto tempo que ele está no Palmeiras, ganhador de títulos, né? Agora vem a CBF, eu preciso de um profissional bem lá em cima, um profissional de linha alta. No caso, o treinador do Palmeiras. Eu acho que encaixaria, mas aí eu acho que também tem que conversar com o clube. Justamente. Não é assediando que vai dar certo. Não. Agora sim, parabéns para a presidente do Palmeiras, a Leila. Não é dessa forma, não. Temos que conversar. Não é da forma que aconteceu lá com o Ancelotti, ou ficou negociando assim, sem a presidência sabendo o que está acontecendo, a diretoria. Não, parabéns a Leila. Agora, gente, eu entendo que a saída hoje do Abel Ferreira do Palmeiras, gente, é muito difícil pelo trabalho que ele faz à frente do Palmeiras. Não tem nem dúvida, João Augusto. E outra coisa, né? Uma transação igual a esta, né, que nós estamos aí falando, eu acho que tem que ficar de bom tamanho para as 3 partes. As 3 têm que estar satisfeitas, né? Por exemplo, o clube que o treinador está deixando tem que estar satisfeito com a transação, para o próprio profissional, treinador, né? E para a CBF. Então aí tem que ser muito bem conversado. Não passar o carro na frente dos bois e você é igual você fazer uma casa que tem que começar do telhado. Vamos lá no alicerce, vamos devagar. O Paulinho tem mais. No Palmeiras ele tem carta branca. O Abel Ferreira, gente. Eu acho que dentro de campo, setor campo, ele que manobra tudo. Agora na CBF todos nós sabemos tem muitas ingerências que às vezes atrapalha o trabalho dentro de campo. Pelo que eu entendo, Abel Ferreira, não é que ele é um pavio curto, não, mas ele é muito certo com as coisas. Então, não sei. E outra coisa, ele tá bem lá no clube, tá ganhando bem, tá tranquilo. Sinceramente, eu não acredito que ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que o Palmeiras não libera. Eu acho que o Paulo pode falar o que for, o Palmeiras não vai abrir mão. Sabe por quê? Recentemente teve aquele lance lá que ele tinha assinado o contrato com o time do Catar. Foi. E aí o Palmeiras, ele tinha assinado, teve que pagar a multa pra continuar no Palmeiras. E quem pagou a multa? O Palmeiras.
Isso. O Palmeiras arcou a multa do que ele tinha assinado o contrato. O Palmeiras não ia aceitar isso de uma forma branda também, não. Não, de jeito nenhum. Paulinho, feriadão, tá aberto o Armazém das Bebidas? Tá. Tem. Preço bom? Bebida boa, gelada? Lá é tudo beleza, Rafael. Olha, cerveja geladinha, tem carvão, tem tudo Deixa eu dar uma dica pra você que tá pensando em fazer um churrasco. A Amistel 600ml por R$ 5,49 você não encontra em nenhum lugar do mundo. É só no Armazém das Bebidas. E vai com vasilhame e tudo, viu, Rafael? Olha que beleza. Né? O Luciano é uma mãe. O Luciano e o Ebin lá, não faz promoção mesmo. E tem outra coisa também, a long neck, a cerveja Heineken 330ml, Rafael, só R$ 5,99. Tudo isso te espera lá no Armazém das Bebidas, que está localizado na rua Doutor Jeremias Zerbini 637, no bairro do Tabuão. O telefone 998411200, Armazém das Bebidas, fazendo a sua festa. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. O esporte movimenta o Guaxupé Country Club. Dos campeonatos às quadras, das piscinas à academia. Aqui, saúde e bem-estar fazem parte do seu dia a dia. E nada melhor do que curtir tudo isso em um espaço completo, pensado para toda a família. No Guaxupé Country Club, tradição e qualidade de vida andam lado a lado. Porque viver bem é sobre se cuidar e aproveitar cada momento. Guaxupé Country Club. Conectar pessoas, criar memórias. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira? Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da Armazém das Bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Doutor Jeremias Zerbini 637, no Tabuão. Na Auto Já, a ordem é não perder negócio. Sabe aquele veículo 0 km que tanto deseja? Está na Auto Já. Seminovos com garantia, revisados e com laudo cautelar aprovado. A certeza de um bom negócio que você só encontra na Auto Já Veículos. Em Guaxupé, na Avenida dos Inconfidentes, 777A, bairro Alto Alegre. Telefone 3696-2000 e o WhatsApp 35-98863-0742. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Como Panô. Com Panô. Você escutar, pra quem perdeu a turma do Panô, depois a gente contextualiza, pode ser?
Só pra gente fechar então aqui a Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará. O segundo jogo acontece agora no Allianz Parque e o Palmeiras joga pelo empate. Terceiro jogo pra gente comentar de ontem, João Augusto, vamos falar do seu Corinthians, que bateu o Novo Horizontino por 1-0 na estreia do Dorival Júnior com um time totalmente alternativo. Conta pra mim como é que foi o jogo. Sim, Rafael, se a gente analisarmos na forma que o Dorival iniciou o jogo com 4 titulares, considerados titulares, e 7, assim, né, que fica como opção o time alternativo, ou o time B, já no primeiro tempo, aí aos 10 minutos, num contra-ataque do Corinthians, né, onde o Mateuzinho, e o Dorival gostou do trabalho do Mateuzinho na velocidade, saindo, apoiando. O Mateuzinho do lado direito achou o Thales Magno, né, que foi no fundo e deu assistência, né, deu o corte, deu assistência para o Héctor Hernandes fazer aí o gol do Corinthians, o gol da vitória do Corinthians, para a gente analisar. Próprio jogador, o Héctor Hernandes, palavra dele, na fala dele, ele foi que o Dorival chamou ele para conversar com ele e disse a ele que ele é muito importante para o Corinthians, sendo que com o Ramon Dias e o Emiliano, eles estavam bem encostados aí no grupo de jogadores do Corinthians, né? Aí fez 1-0, e o Dorival, como nós falamos, né? Organizando, buscando sintonia, principalmente no setor defensivo, já deu uma ajustada, já deu uma organizada no sistema de jogo. O Ramon Dias jogava no chamado losango, desguarnecia a parte defensiva, por isso que sofria tanto a parte defensiva do Corinthians. Ontem ele jogou no formato 4-1-4-1. O que você achou da estreia do Dorival? Boa, a estreia é boa. Mas você achou melhor o resultado ou o futebol apresentado? Não, o futebol apresentado pelo esquema já que ele colocou em campo, ele deixou assim o peso dos dois zagueiros, da parte defensiva, já deu um certo alívio, já não joga naquela pressão. André Ramalho e Kaká. André Ramalho e Kaká, né, que na verdade não são os considerados titulares, que é o Gustavo Henrique e o Félix Torres, mas já foram bem. Nesse sistema ele colocou aqui o Alex Santana, nesse 4-1-4-1, esse é o chamado volante de contenção, e colocou os 4 aqui, o Charles, Maicon, o Breno Bidon, né, e o Thales Magno mais à frente, e na frente o Héctor Hernandes, é o chamado 4-1-4-1. Então todo mundo participa, todo mundo joga, todo mundo tem a bola, né? Então esse esquema de jogo, ele fortaleceu a parte defensiva do Corinthians. No segundo tempo, ele fez aí alterações, colocando aí os considerados titulares, 5 modificações, para garantir o resultado. Portanto, é uma estreia muito boa do Dorival Júnior. Não é fácil ganhar do Novo Horizontino lá, em Novo Horizonte, né? Mas arrancou um resultado positivo. Isso já dá um certo alívio na própria... Agora, eu quero que você me fale do Héctor Hernandes, João. O Rafael, é um jogador que ele posiciona bem. É um centroavante hoje que ele tem muita utilidade na equipe do Corinthians. Ele estava até certo ponto encostado. É um modelo de jogo. A bola chega, você pode ver que toda hora a bola chegava nele, entendeu? Para ele poder fazer a jogada. Então, é um jogador que é importante, sim. Eu acredito que como titular vai ser complicado, mas como opção, um time alternativo, é um jogador que ele fez o gol, né? E sabe, tem conhecimento aí de jogo. Eu quero te perguntar também, porque, igual na reta final do próprio Ramon Dias, o próprio Charles, que foi titular com ele um bom tempo, já não estava tendo tanta oportunidade. Ontem ele vai na titularidade, tudo bem, com o time alternativo. Agora, o que chama atenção foi um Thales Magno jogar o tempo todo. Então, o Thales Magno, se a gente analisar, Rafael, o condicionamento físico dele hoje, ele está acima dos outros. Ele corre mais, ele tem mais a bola do seu lado, fazendo uma função um tanto quanto um pouco diferente, né? Vindo buscar a bola, chegando até a frente. E é um jogador imprescindível hoje nessa função que ele fez diante do Novo Horizontino ontem. Agora, você já está dorivalizado? Rafael, assim, se a gente analisar, é um ponto positivo, sim, para o próprio treinador, já iniciando bem, para um alívio do certo grupo, certo elenco do Corinthians. Agora, o que ele ainda tem pela frente? Tem aí o Memphis, para ele ajustar esse time, tem o Garro, quando voltar também. Então, o Dorival tem hoje, nas mãos dele, tem um grupo, um elenco que dá para trabalhar e fazer um Corinthians
hoje muito mais forte. É o que ele quer. Ele gostou do desenvolvimento, do empenho dos jogadores, né? Então, foi uma vitória aí que, para ele, Dorival Júnior, foi glória. Ô, Paulinho, tá resolvido o confronto ou não? Ainda não. Você acha que, não, mesmo os Corinthians tendo feito a vantagem fora de casa, jogar por um empate, não está resolvido? Não está resolvido, porque o Novo Horizontino ele é acostumado a jogar em São Paulo, enfrentar os grandes lá de igual para igual. No Paulista ganhou do Corinthians jogando lá, né? Então é o seguinte, e eu achei esse jogo, né, não discordando do meu companheiro, mas eu achei um jogo muito pobre, entendeu? Em qualidade, em emoção, porque o Corinthians chutou 2 bolas no gol, fez 1. O Novo Horizontino chutou 2 bolas também no gol, então é muito pouco. Só uma observação, pode concluir. É muito pouco, né, para 2 equipes estando nessa Copa do Brasil e equipes aí de chegada, como o Corinthians, como o Novo Horizontino, mas não tem nada decidido não, tem que respeitar o Novo Horizontino e o segundo jogo pode ter certeza vai ser jogo de muita emoção, Rafael, não tá fácil não. Uma errata aqui, ó, no Campeonato Paulista desse ano, o Corinthians ganhou do Novo Horizontino 1-0, jogou fora de casa, gol do Alex Santana. Se a gente analisar, até concordo com o Paulinho, na teoria, ser um jogo, ele foi pobre, eu achei que o Corinthians fez o resultado, sentou nele. Agora, se a gente, a chamada sorte, eu tenho que ter sorte. Você pega já no finalzinho do jogo, aquela bola que sobrou pro Marlon, próximo ali do círculo, do pênalti, da marca do pênalti, ali a bola, ele bateu bem na bola, se lá um pouquinho mais baixo, ele empatava o jogo. Sim. Ali já foi uma falha, uma falta, um desempenho de marcação, onde o Marlon pegou a bola sozinho. Marlon, ex-jogador da Sociedade Esportiva Guaxupé, pegou e chutou por cima. Mas é um Corinthians. Jogador de quem? Ex-jogador da Verdona, passou por aqui. O Marlon, né? Hoje é o cara de confiança no meio-campo aí do Novo Horizontino, né? Então, sob o comando aí do Humberto Loge. Mas, ponto positivo, o Corinthians fez o resultado. O próprio treinador foi claro, tem muita coisa, tem um caminho muito grande para melhorar ainda mais esse Corinthians, né? Então, a gente não pode cobrar. Eu acho que a estreia acaba sendo animadora porque consegue uma vitória fora de casa. Não jogou bem, não foi vistoso. Mas ontem ele teve um treino, 2 treinos, cara. Era o que tinha, principalmente vindo de uma goleada sofrida contra o Flamengo. Então, eu acho que assim, ontem o resultado foi muito melhor do que o jogo. Se a gente pegar... muito melhor. Até os próprios jogadores, o Angileri. O Angileri, ele marca muito bem, mas ele tem um pouquinho de dificuldade quando ele vai à frente, quando ele avança, no apoio. É o contrário no Mateuzinho. O Mateuzinho já não arranca, ele apoia bem, ele defende bem, tem muito fôlego, né? O Maicon ontem fazendo aí o homem de contenção, de segurança à frente do zagueiro. Então e o Tado de Maicon, quando nós falamos, né? Corre muito, a função diferente. E o Hector Hernandes, gente, que foi soberano ontem aí, na movimentação do jogo de ontem. Vamos ver o que o corintiano Zetinho mandou pra gente. Boa tarde, meus amigos do Paraná Esportivo, Rafa, João do Muro, Paulinho Mandinar. Uai, o homem do Monza Roxo foi pescar mesmo, largou vocês na mão hoje aí, não é possível. Olha, o Dorival ontem começou bem, estreou bem, ganhando, né? O importante é estrear com vitória, né? Foi lá, fez feijãozinho com arroz, jogo simples, sem nenhum medalhão em campo e sapecou 1-0 lá, pôs aquele atacante espanhol lá, né? O Hector, né? Como diz o João do Moreira, foi lá e tchuf, 1-0 e show de bola. Vai, Corinthians, vamos que vamos. Zetinho, obrigado pela mensagem. Pois é, 1-0 que no placar do Zetinho 5, mas na realidade 1-0, mas consegue a vantagem e joga pelo empate no jogo de volta, que é fundamental. Outro corintiano, Eduardo Amalte, tá aqui, falou assim, cadê o Eduardo corintiano, perguntando, cadê o Ranzinza? Foi pescar mesmo? Deve ter ido. Daí ele falou ontem, quem não vinha hoje, que ele ia pescar. Ou eu tenho uma versão alternativa. Pode ser também. Que ele tenha ido reencontrar. Talvez. Teve a ligação ontem, né? A participação. Falou já no nome de um, falou no nome de outro. Não sei não, hein? Abraço pra nossa querida amiga Dona Maria, e lá do Zé Olímpio, lá do Guaxupé Country Club. Ô, Dona Maria, aí, obrigado pela Ela audiência. mandou falar pro Marcão não ficar bravo com a gente, não, porque a gente fica tirando onda com a cara dele, mas que é pra ele ficar tranquilo, que é brincadeira. Não é brincadeira. Fabinho do Tabuão também tá aqui. Tem Santos esse final de semana? Tem hoje, Fabinho, tem hoje.
Dona Tereza tá aqui, falou, João, que jogo mais fraquinho do Corinthians, pelo amor de Deus, ainda bem que ganhou, hein? Sim, é claro, Dona Tereza, é como nós falamos, né? É muito cedo ainda pra gente cobrar, mas o resultado foi importante. O futebol foi lento, devagar, mas ainda tem muita coisa aí sob o comando do Dorival para arrumar. Ainda, Rafael, só para aqui, o garoto que vem treinando, 2 treinos, o Dorival gostou muito dele e ontem já entrou também, garotinho, é o Rian. Tem um controle de bola, é muito técnico, né? Ontem ele entrou no lugar do Maicon, né? Então aí é um jogador também que tem muito futuro e da forma que ele joga, para cima, canhotinho, o Dorival agradou aí com o desempenho aí do garoto Rian da equipe do Corinthians. Pelo que eu estou percebendo também, em especulações, aí vamos preparar para negociar aí o Rian, para ver se entra algum dinheirinho aí nos cofres do Corinthians. Ó, tem mensagem do Alisson dizendo o seguinte: galera, o jogo realmente não foi de encher os olhos, mas se fosse o Ramon Dias, poderia ter perdido. Vocês acham que já é o dedo do Dorival mudando os rumos do Corinthians? Não deixa de ser uma alternativa, né? Um choque. Que quando chega um treinador novo, é claro que o jogador se entusiasma. Aqueles que às vezes estão na reserva poderá ter chance de ir para o titular. E agora, eu não sei, eu talvez estivesse com o treinador antigo, eu tivesse até perdido o jogo, sim, Rafael. Só que o Corinthians tinha que dar uma resposta, né? Depois da sapatada lá do Flamengo, então ele tinha que dar uma resposta. Que se ele perde ontem de novo, João Augusto, aí o Dorival já ia começar um trabalho sob pressão. Rafael, Paulinho, mas você foi claro, aquele choque lá, aquele placar ali, difícil, ruim, diante do Flamengo, na verdade, o psicológico dos jogadores abalou um pouco mesmo, entendeu? Aquela sapatada lá do Flamengo, mas aí o Dorival, ele treinou um pouco, 1 ou 2 treinos aí no coletivo, então ele trabalhou a cabeça do pessoal, dos jogadores, aí no psicológico, né? Pra arrumar a cabeça de todo mundo. Esquecer aquele jogo do Flamengo. Fernando manda mensagem pra gente dizendo o seguinte: o melhor foi ter ganho rodando o elenco. Isso, é verdade. É verdade. Descansou. Dá uma paz pra turma que tomou os 4 na lomba no final de semana, né? Você pode ver, depois ele mexeu, usando os considerados titulares, já que entrou o Ranieri, o José Martínez, o garoto Rian, né, que entrou bem no meio campo, o Carrillo também entrando, e o Hector Hernandes, ele está sem ritmo, é a realidade, ele está sem jogo, falta um pouco assim, mais de movimentação dele, entrando aí no seu lugar o Yuri Alberto. Mas se a gente analisar, Paulinho, que como nós falamos, ele iniciou o jogo com apenas 4 titulares, o resto todo aí, o pessoal que compõe aí o elenco do Corinthians. E os titulares, Hugo Souza, o Mateuzinho, o Angileri e aí o Breno Bidon, né? Que foi os 4. Depois os outros, aí é o complemento, são jogadores que vêm ficando com opção, o time alternativo, os suplentes, né? Aí tem o André Ramalho, o Kaká, o Charles, Alex Santana, o Maicon, o Thales Magno, que foi bem ontem, né? E o Hector Hernandes, que estava bem encostado, teve a oportunidade e fez o seu dever, fez o seu papel. Mas que ele vai arrumar o time do Corinthians, ele vai, né? Agora a gente não pode falar que o Corinthians vai ser campeão, que vai chegar na final. Não. Tudo bem, isso vai depender de vários fatores, mas que ele vai colocar ordem lá nessa equipe do Corinthians, ele vai. Aí, sem dúvida alguma. E você pode ver agora, no sábado, agora já pega na Neoquímica Arena o Internacional. 18h30, o Dorival ele já está pensando nesse jogo. Palavra dele. Já aconteceu, o resultado foi bom pra gente. Agora eu já tenho que trabalhar a equipe e para nós encontrarmos o Internacional. Só que agora é outra pegada, outra situação. Mas é difícil, Paulinho, também ganhar do Novo Horizontino lá em seus domínios. O time sempre arranca bons resultados dentro de casa e o Corinthians fez o seu papel. O João Souza, acho que teu parente, João. Teu primo. Eu sou parente, não. João Augusto Souza e João Souza, são João tudo de Souza. Falou assim: Hugo Souza só pega a bola em jogo pequeno, não é goleiro de jogo grande. Olha, não. Ele recebeu um cartão amarelo ontem, né? Se a gente analisar, 5 ou 6 minutos do primeiro tempo, no contra-ataque, já tinha uma bola difícil, bola baixa, ele foi bem ali, ele já evitou o gol do Novo Horizontino, mas até eu não concordo muito aí com o nosso ouvinte, não. O Hugo Souza, gente, é goleiro para jogo grande, jogo pequeno. Ele vem sendo um dos nomes fortes hoje
da equipe do Corinthians, entendeu? Então é um bom valor e gosta de jogo grande também. Robson Corrêa diz o seguinte: é engraçado ver o entusiasmo dos corintianos. Eu aposto com quem quiser. Dorival Júnior não termina o ano comandando o Corinthians. Olha, isso aí, cada um tem uma maneira de pensar, né? Isso é natural, é óbvio. Agora, o Dorival Júnior, gente, treinando equipes, times, clubes, ele vai bem. Ele no Ceará ele fez um bom papel, veio para o Flamengo, arrebentou, na seleção ele pipocou, agora está indo, voltando para o Corinthians, com a cabeça boa, diferente, ele já, pouco tempo de trabalho, ele já tem um grupo nas suas mãos, ele tem um elenco já aplicado, determinado. Eu acredito que ele vai somar muito e ajudar muito a equipe do Corinthians. Bom, vamos passar pro próximo jogo, vamos falar do Grêmio, que tomou 3-2 do CSA, Paulinho. E daquele CSA que o Thiago Neves fez aquela menção honrosa aquela vez. Fala, Pedrinho, bom dia, cara. Pô, você acha que a gente não vai ganhar do CSA? Que culminou no rebaixamento do teu Cruzeiro naquela ocasião. O CSA costuma encardir, hein? Pois é. Jogando lá no estádio Rei Pelé, eu disse ontem, lá os torcedores são fanáticos, eles vão empurrar o time. Agora, Rafael, foi um excelente jogo. Foi um bom jogo, 5 gols, né? Fizeram a alegria do torcedor. E o jogo começou quente pra caramba, só que o CSA, através do Marques, aos 15 minutos foi lá, já espetou o primeiro, fazendo 1-0 para cima da equipe do Grêmio. E depois o Grêmio foi e empatou 1-1 logo aos 23 minutos. O pessoal ainda estava comemorando o gol, Rafael, e o Grêmio foi lá e empatou o jogo em 1-1. E o jogo foi truncado, muitos cartões amarelos, jogo muito agarrado, e terminou o primeiro tempo. As duas equipes foram pro vestiário empatando em 1-1. Então, o que o torcedor gremista pensou nesse momento, né? Bom, o Grêmio empatou o jogo, vai voltar com a força toda para cima do CSA e vai conseguir virar esse jogo. E o jogo então voltou para a segunda etapa, com muitas substituições por parte das duas equipes, e a equipe do Grêmio, aos 80 minutos, virou o jogo, com 2-1 para a equipe gremista, Rafael, num jogo difícil. O Grêmio então, né, 2-1, era só tocar a bola e deixar o tempo passar. Só que aos isso aos 34 do segundo tempo. Exato, e aos 87 minutos, ou seja, né, 42 faltando 3 para terminar o jogo. O que aconteceu? O CSA foi lá e novamente empatou o jogo, né? O Marcelinho de Oliveira foi lá e empatou o jogo. E 2-2, todo mundo pensava que estava decidido, só que aos 45 minutos, no apagar da luz do segundo tempo, Rafael, o Brito Batista foi lá e fez 3-2 para a equipe do CSA. Foi o Brian, né? Dando um tapa na equipe do Grêmio, que eu vou te contar, viu? Agora, e terminou o jogo então, né? 3-2 pro CSA. Agora, o jogo de volta é lá no Rio Grande do Sul. E o Grêmio tem tudo, é lógico, ele vai jogar, tem que vencer, porque o empate classifica o CSA. Mas nada perdido, o Grêmio, eu acredito que tem time para chegar lá e para vencer o jogo tranquilamente, porque o CSA joga muito bem só lá em Maceió. Lá ele joga bem, mas quando ele sai de lá, Rafael, é uma tristeza. Ô João, mas o CSA jogando pelo empate, não leva um bom resultado, não acha não? Olha, Rafael, com certeza, né? Se a gente analisar, fizer uma apanhada aqui, buscar CSA e Grêmio, gente, o Grêmio cochilou. O Grêmio vacilou. Nada contra a equipe lá de Alagoas, entendeu? Fez o seu papel, ganhou apertado, mas ganhou da equipe considerada forte hoje do país. Aí o Mano Menezes também já é o segundo tropeço que ele tem, ele precisa já dar um jeito de corrigir os seus efeitos, as falhas do Grêmio. Agora, eu dizer que o CSA tem aí em seu benefício, tem a vantagem de jogar em Porto Alegre, lá na Arena do Grêmio, pelo empate.
mas consigo entender que o Grêmio tem tudo para reverter o quadro jogando esses domínios, mas tem que respeitar a equipe de Alagoas, porque de uma forma ou de outra fez o resultado diante de uma boa equipe grande do futebol brasileiro, que é o Grêmio. E a dupla de zaga do Grêmio levou cartão amarelo, né? O Kahneman e o Gemerson levaram os cartões amarelos. Já pelo lado do CSA, o Silas, lateral esquerdo, né? Ele levou também, ou melhor, o ponta direita levou cartão amarelo. Então tem muita gente amarelado para esse jogo de volta depois, que vai só lá pro dia 20. Dia 20, 21 e 22 serão os jogos, segundo jogo da Copa do Brasil. Continua sem vencer no comando do Grêmio. Então, essa gente, eu até questionei aqui, eu falei que o Mano Menezes ia ajustar, organizar essa equipe do Grêmio com a saída do Quinteiros, né? Só que já aí 3 jogos, 3 resultados que não são agradáveis para os torcedores do Grêmio, para o próprio clube e para o treinador Mano Menezes. Já 3 tropeços, né? Ele precisa sim fazer esse Grêmio jogar. Tem um elenco até de razoável para bom, tem um bom grupo de jogadores, depende do treinador fazer a rapaziada aí correr da bola e fazer bons jogos. Bom, com o resultado, o Grêmio vai ter que retirar essa vantagem ganhando de 2 gols de diferença dentro de casa para ganhar no tempo normal, ou com 1 gol de vantagem para levar a disputa para os pênaltis. Mas eu queria enaltecer o trabalho do treinador Igor Magalhães, lá do CSA, porque quando o CSA faz o gol aos 42, o Igor vira pro time e fala assim, ó, vai pra cima. Não, ele fica, ele dá uma inflamada no time pra ir pra cima, e é mérito dele. Sim. O terceiro gol naquele momento, numa bola que, vou falar a verdade, acho que o Thiago Volpe tá procurando por onde ela entrou até agora, cara. Eu, sinceridade, ele não viu a bola entrando, porque a bola entra alta, e isso no terceiro gol, né? A bola entra alta e aí ele pega, acho que tá até agora tentando encontrar onde que ela passou. Ô, Rafael, essa atitude, você citou muito bem, do treinador do CSA, gente, louvável. Tá 3-2, tá nos minutos finais, tá terminando o jogo. Vem tudo, vamos recuar, você traz a equipe adversária pra cima, que tá na pressão. Então é o contrário. Tá 3, gente, tá acabando o jogo, vamos pra cima, não vamos dar brecha. Vocês não acharam que o terceiro gol foi falha do Thiago Volpe? Ele não pula, cara, ele cai. Eu culpo ele assim, que é uma bola que, se ele vai firme na bola, se ele tenta ser mais rápido, ele poderia defender, era a bola defensável. Bom, sei lá, cara, eu acho que eu tenho essa ressalva. Vamos chamar um intervalo comercial, já voltamos com o Panorama Esportivo, um oferecimento do Guaxupé Country Club. Vem aí o baile do azul e branco do Guaxupé Country Club. Anote aí, dia 24 de maio, na sede social do clube. Uma noite de música, alegria, elegância e muita animação, do jeitinho que só o nosso clube sabe fazer. E atenção, os convites já estão disponíveis para retirada na secretaria. Esta noite promete ser inesquecível. Fique ligado para mais informações nas nossas redes sociais, @Guaxupé Country Club. Conectando pessoas e criando memórias. A gente se vê por lá. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da margem das bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637, no Taboão. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Páscoa, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Páscoa tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Páscoa, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789.
casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira? Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelcínio Calhas, instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B, fone 3551-3855. O esporte movimenta o Guaxupé Country Club. Dos campeonatos às quadras, das piscinas à academia. Aqui, saúde e bem-estar fazem parte do seu dia a dia. E nada melhor do que curtir tudo isso em um espaço completo, pensado para toda a família. No Guaxupé Country Club, tradição e qualidade de vida andam lado a lado. Porque viver bem é sobre se cuidar e aproveitar cada momento. Guaxupé Country Club. Conectar pessoas, criar memórias. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Ô João, mandando um abraço pra galera que está aqui participando conosco. Beatriz Veronese, um abraço pra você, um abraço também pro Anderson que está aqui conosco. Quem também está aqui é o Toninho Hollywood. Uma rodada de Copa do Brasil com futebol horroroso, só Palmeiras e Ceará que foi melhor. Vamos ver os jogos de hoje. Infelizmente, a felicidade de corintianos é até sábado contra o Internacional. Com essa bolinha é mais um coro. E de onde é esse time da capital? Pra mim era o time da Rádio Capital, de São Paulo. O time é pior do que o time do Goitacás. É do Distrito Federal. Federal, Brasília. Exatamente. Toninho, um abraço pra você, meu amigo. Hoje tem teu Flamengo, hein? Quem mais está aqui conosco? O Ivan participando e mandou um... Vamos ver o que vai dar do Cruzeiro hoje. Paulinho, vamos ver o que vai dar do Cruzeiro. Mas antes, vamos falar do Paysandu, que perdeu para o Bahia de 1-0. Rogério colocou um time totalmente alternativo e conseguiu a vitória, hein, João? Olha, Rafael, e vou dizer para você, esse Paysandu, quando joga no Mangueirão, que é onde aconteceu o jogo, o Paysandu, o Remo, sempre jogam lá. O Paysandu é difícil de ser batido lá no Mangueirão. É um time que pega muito, conhece os atalhos do campo, e mesmo com um time totalmente diferente, não considerado a força máxima do Bahia, o Bahia arrancou um resultado expressivo, um resultado gigante, vencendo por 1-0. O Rogério Ceni gostou do que viu. O Cauli é um jogador que coordenou o meio-campo da equipe do Bahia, fez o gol da vitória do Bahia, né? E arrancou um resultado fantástico em cima do Paysandu lá no Belém do Pará. Agora, o outro jogo da volta é em Salvador, na Fonte Nova. O Bahia tem a vantagem do empate, mas no jogo de ontem o resultado. O importante é o resultado, com o time alternativo, o Bahia arrancou aí um resultado fantástico diante do Paysandu. E o gol do Bahia foi de pênalti, né? Aos 43 minutos, né, no finalzinho aí do primeiro tempo, né? Eu acho que pênalti não tem o que discutir, realmente foi pênalti. E o Cauli foi lá, então fez dando aí números aí de 1-0 para a equipe do Bahia. E o Rogério Ceni realmente, ele fez um mistão, né? Colocou um time misto para enfrentar a equipe do Paysandu. Que foi quase que todo reserva, ó. Sim. O Marcos Felipe, goleiro titular. O Eric, Gabriel Xavier, Rezende, Iago, tudo reserva. Acevedo, Nestor, Michel Araújo, também reserva. Isso foi o meio campo. Ademir, só titular, né? Ademir, o Lúcio e o Cauli, né? O Cauli tá no banco, né? Agora o Cauli, é o que a gente fala, é expressão e o jogador que ele confiança do treinador. É um jogador que ele não aparece muito para o torcedor, mas para o grupo, para o time, ele aparece muito. É o Cauli, jogador que no início do ano o Botafogo teve interesse nele. O Botafogo queria levar ele lá para o Rio de Janeiro, mas aí o próprio treinador, aí o Rogério Ceni, conversou com o jogador, o Cauli, fica aqui, vai ser um ponto positivo, jogador de confiança, e hoje é um dos bons nomes no meio campo da equipe do Bahia, jogando com Everton Ribeiro. Então são os dois fortes nomes da equipe do Bahia no meio campo. E ontem foi o autor do gol da vitória do Bahia. E o Paysandu, ele quis segurar a equipe do Bahia no meio de campo, porque ele jogou com 3 ali atrás, né? E jogou com 4 lá no meio de campo,
e depois o Borassi lá mais adiantado um pouquinho, e lá na frente Nicolas e o Marlon. Então a equipe do Paysandu quis congestionar o meio de campo, né, para atrapalhar a equipe do Bahia e partir com esses 3 jogadores, só que não deu muito certo não. Bom, vamos lá, falando dos jogos de hoje, começando com o seu Cruzeiro, Paulinho, Cruzeiro e Vila Nova, isso que o Cruzeiro completou 1 ano dessa nova SAF, comandada, capitaneada por Pedro Lourenço. Expectativa desse jogo do Cruzeiro? Olha, não é fácil, Rafael. Mesmo o Cruzeiro jogando no Mineirão, o Cruzeiro ainda tem que acertar muitas coisas, né? Tá muito tumultuado a situação da equipe do Cruzeiro, com tudo esses jogadores que foram os contratados, todo mundo sabe a história como é que é, mas o Cruzeiro, ele tem que encarar como uma final esse jogo de hoje, porque depois ele vai jogar lá contra o Vila no jogo de volta, então ele tem que fazer o resultado hoje, né? E o Cruzeiro... O Vila Nova que vive um bom momento na Série B, né? Tá invicto a 4 rodadas, tá no G4, ele tá vivendo uma fase positiva. E aquela história, ele eliminou o Inter de Limeira e Rio Branco. Sim, ele vem na Série B, ele vem de 2 vitórias, né? Botafogo e a Chape, eliminou a Inter de Limeira e Rio Branco do Espírito Santo. Ele é o 3º colocado atual hoje da Série B, já o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vasco da Gama, é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. A pergunta que não quer calar, os medalhões vão pro jogo ou não? Não. Não? Não. Quem é o time do Leonardo Jardim? Vamos lá, o Cássio, dupla de zaga, Jona e Fabrício Bruno. Ele volta depois da suspensão, né? Sim, o Vilauba lá pela direita e Fagner são os laterais. Vilauba pela esquerda. Sim, Lucas, Ramon, Murilo, Hickman e Matheus Pereira vão lá pro meio de campo, e lá na frente Wanderson, Christian e o matador, o homem gol do Cruzeiro hoje, o Caio Jorge. Então esta é a formação do Cruzeiro, né? Que vai partir com tudo para cima do Vila Nova, que o seu Lacerda, que é o treinador do Vila. Antes de você falar do Vila Nova, Paulinho, você tá de acordo com a escalação do Cruzeiro? Você mudaria alguém, colocaria os medalhões? Dudu, você colocaria no jogo? Gabigol entraria para jogar? O que você me diz? Não, o Gabigol não. Eu acredito que o Cruzeiro, de todas essas contratações, já falei isso aqui no programa, para mim a mais acertada foi o Dudu. Porque pelo menos ele dá sangue, ele corre, ele dá passe, ele busca, né? Então, mas ele já tá descartado. Então, mas o Gabigol, pra mim, é um jogador muito parado, ele não transmite confiança. Então, o Matheus Pereira, que era a estrela do Cruzeiro antes dos medalhões chegar, caiu muito o futebol, tá tentando voltar à sua forma, né? Às vezes joga bem, às vezes não joga, mas eu acho que essa formação do Cruzeiro aqui poderá dar certo, né? O Leonardo Jardim está aí tentando se organizar, tentando fazer um time competitivo, então eu acho que o Cruzeiro, com essa formação aqui, já que não pode contar com o Dudu, né, que já parece que nem pertence mais aí, não está nem treinando junto com a rapaziada. O Gabigol, aquele jogador que até hoje não mostrou realmente o porquê que veio. Então, o jogador Cássio falhou muito, né? Mas contra o Vasco ele se redimiu, fez uma grande partida. Tomara que ele continue assim, né? E que ele vá voltando aí, pelo menos aí uns 60%, 70% da sua forma. Você não acha que o Cruzeiro hoje vai tranquilo para esse jogo? Não, tranquilo não. Não vai tranquilo não, Rafael, porque o Vila não veio aqui para brincar não. Então, certo. Conforme... Um empate é um bom resultado pro Vila? É extraordinário, excelente. Porque o Lacerda, que é o treinador da equipe do Vila, então ele vai com a seguinte formação: House, né? E a dupla de zaga Bernardo e Thiago, depois os laterais William, Formiga e Elias, lá no meio do campo Arson, João Vieira, Diego Torres e o Labandeira. Então esse pessoal vai comandar lá meio de campo. E lá na frente o Júnior, Todinho e o Gabriel Poveta. Então esses dois jogadores lá de frente. Agora, Cruzeiro não pode brincar, o Cruzeiro tem que entrar como se fosse uma decisão, como se eles tivessem perdido o primeiro jogo lá e dependesse do resultado aqui,
E não pode dar bobeira, não. Tem que partir com tudo para cima do Vila Nova. Ô Paulinho, se a gente analisar também o Leonardo Jardim, hoje o momento dele é gigantesco à frente no comando do Cruzeiro. O homem tá ficando grande, né, João? Porque ele tá barrando medalhão, tá dando certo. Justamente, Rafael. Você pega a credibilidade que ele está tendo diante dessa formação, que ele já fez 2 jogos praticamente com essa mesma montagem de equipe que ele coloca em campo, tem a credibilidade. E os caras, a boleirada, tá tudo correndo por ele também. Sacou o Dudu, sacou o Gabigol, o Cássio quase que vai também juntos, entendeu? Então, gente, essa confiança dele transmitir, passar para o seu grupo de jogadores e também ao contrário, o jogador está de acordo com ele, isso é fantástico. Agora pega um Vila Nova, gente. Vila Nova agora, de roer, né? João Augusto e Rafael, eu acredito que se fosse um técnico brasileiro no Cruzeiro, nenhum técnico brasileiro teria a coragem de sacar Dudu e Gabigol do time. Nenhum técnico brasileiro. Mas já teve o respaldo. Faz sentido. Mas já teve o respaldo, né, da direção, do próprio Pedrinho, né? Tá nas suas mãos. Mas carta branca, faz o que você quiser. Eu gostei, aquela entrevista que ele deu lá há 15 dias atrás, até nós falamos aqui no Panorama, de que ele falou, olha, tem que ser do meu jeito, eu tenho que formar uma equipe que é competitiva, ou senão eu pego a mala e eu vou embora. Ele deixou bem claro para o gestor da equipe do Cruzeiro, para o dono do Cruzeiro. Então, aí deram carta verde para ele. Falou, não, faz o seu time, aí sim. Sabe o que eu acho interessante? Inclusive o Dudu tomou conta dos noticiários do Cruzeiro nos últimos dias. Deu entrevista polêmica, foi retirado do jogo, negociou para sair, voltou a trabalhar com os companheiros, mas nada definitivo. Aí o que acontece? Ontem, em uma entrevista, hoje, para o Dudu sair do Cruzeiro, ele tem uma multa, se o Cruzeiro quiser mandar ele embora, uma multa de 60 milhões. Aí o Cruzeiro queria mandar embora, mas não queria arcar com a multa, queria liberar os direitos econômicos do jogador. Só que aí o André Cury, que é o empresário do Dudu, falou que beleza, que não quer manter o contrato, tudo bem, mas ele quer que pague pelo menos 30 milhões. Cara, eu não acredito que o Pedrinho vai pagar 30 milhões. Vou ser bem sincero, eu acho que é mais fácil ele deixar o Dudu, mas na toca 5, toca da Raposa 5, jogando contra o Sub-10. Que bancar os 30 milhões. E bancar o salário, porque se ele ficar um ano parado, é prejuízo pro Dudu. E não é pro Pedrinho. Ele vai pagar, vamos lá, 2 milhões por mês. Se ficar um ano parado, vai ganhar seus 24 milhões. É menos do que os 30 que o André Cury quer. E vai pagar parcelado. E tem outra coisa também, Rafael. O pior disso tudo é que o Dudu encostado lá, ele arrebenta com a carreira dele, né? Ele arrebenta com tudo que ele já fez, inclusive aquela belíssima passagem pelo Palmeiras. E o jogador não quer isso. Porque a gente fala hoje 30 milhões, né? 60 milhões. Para nós, né? Para muitos ouvintes do Panorama, é muito dinheiro. É claro que é muito dinheiro. Mas no meio do futebol, isso aí, bem dizer, é quase nada. Paulinho, mas eu acho que ali também já virou uma briga de ego, de interesse. E eu acho que o mesmo caminho vai ser o do Gabigol. O Cruzeiro errou muito na contratação desses 2 medalhões. Agora tenta tapar buraco. É que a gente fala, a gente às vezes fala, quando a gente fala bem no caso do gestor, do Pedrinho, a gente também critica o que ele fez, porque hoje ele acreditou no Dudu, no próprio Gabigol, se não deu, só que deu um bote errado. O Dudu não correspondeu, o Gabigol também não deu, falou por que veio para o Cruzeiro. Agora essa negociação está aí. A equipe, no caso aí, o próprio Atlético, né? Parece que já tem uma especulação em cima do Dudu, enfim. O Atlético falou que tinha interesse, está monitorando, mas eu não acredito que o Atlético Mineiro pagaria esses 30 milhões. 30 milhões. Eu vou ser sincero, se muito pagaria uns 10 e digo mais. Se o Pedrinho quiser pagar mais 10 e liberar pro Galo, Rafael, você sabe o que pode acontecer? O Galo chega e fala, não, então eu vou fazer o seguinte, 30, eu pago 15, o Cruzeiro paga 15, aí o Pedrinho paga correndo. 15 conto, tá livre, vai embora. Agora, eu não culpo, João Augusto, você disse que o culpado é o gestor do Cruzeiro, o Pedrinho. Eu não acho que a culpa não é dele, não, porque ele trouxe o Matos
né? Que é o conhecedor, que fez grande trabalho. Não, Rafael, mas ele não entende muito. Ele pode entender de dinheiro, ele pode entender, né, das empresas dele, de torcedor, sempre emprestou dinheiro pro Cruzeiro. Só que ele viu o Dudu, um grande jogador, Gabigol, todo mundo querendo esse jogador, e o Matos foi lá, não, vamos trazer. Ele deu sinal verde. Esse é relativo, né, Paulo? Vamos dizer que chega no final do ano, vai fechar quando? Vai fazer o balanço, o chamado inventário, vai ver o que o Cruzeiro gastou, o que o Cruzeiro... Pra falar a verdade, eu acho que o Matos fez um bom trabalho só lá atrás naquele Palmeiras, na primeira montagem do Palmeiras. Depois, foi lambança em cima de lambança, tanto é que ele não deu resultado nenhum. E você pode analisar. Ele saiu pela porta dos fundos em quase todos os times que ele passou depois. E quando fazer o balanço nas contas do Cruzeiro, você pode ter certeza que o Cruzeiro já ficou em déficit. Bom, vamos falar do Santos, que encara o CRB nessa quinta-feira às 18 horas. Fabinho do Taboão, 18 horas na Vila Belmiro, hein? Sobre o Santos retorna à Copa do Brasil após ficar fora da disputa no ano passado. O Peixe entra na competição somente nessa fase por ter conquistado a Série B do Brasileirão 2024. A equipe vive um momento de crise após um mau início do Brasileirão, que determinou na demissão do Pedro Caixinha e a contratação de Kleber Xavier, que estreia hoje, nesta quinta-feira. O CRB vem de um empate com o Paysandu 1-1 no último domingo em Belém, pela última rodada da Série B. O time ocupa a 6ª colocação do torneio com 10 pontos. A estreia na Copa do Brasil nessa fase. Neste ano, o objetivo é repetir o feito de 21, quando o Galo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, vencendo em tempo normal por 1-0 e nos pênaltis por 4-3. O Santos, do técnico Kleber Xavier, foi anunciado na última terça-feira como novo treinador e ele teve apenas 2 treinos com o elenco antes da estreia. Até por conta disso, a tendência é que o técnico mantenha a base da equipe que entrou em campo no último domingo contra o Bragantino. A novidade deve ser a entrada de Aderlan na lateral direita. Provável Santos, João? Já definido, você disse da estreia do Kleber Xavier, Gabriel Brazão, Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, meio campo, vai com João Schmidt, Diego Pituca, Roleiser, gostei, vi o jogo do Santos, foi bem, Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares, a equipe uma do observação, Peixe. João, Sim. ele monta o Santos naquele 4-2-3-1, onde ele deixa os 3 jogadores, Roleiser, Veron e Guilherme, jogando em função do homem centralizado, o homem em gol, que é Tiquinho Soares. Vamos ver se consegue e se ele corresponde também, né, gente? É uma formação que é um modelo de jogo, padrão de jogo aí que o Kleber Xavier vai estar implantando na equipe do Santos. Agora também já está definido o CRB, treinador Eduardo Barroca, né? Tá aí, roda muito o Eduardo Barroca. Matheus Albino, jogou aí pelo Ituano, né? Um bom goleiro. Everton, Segovia, Henry, Matheus Ribeiro, meio campo, Igor Meritão, Fernando Henrique, GG na frente, Danielzinho, Tiaguinho e Breno Herculano. A equipe do Galo, lá do CRB de Alagoas, para encarar o Santos logo mais na Vila Belmiro. Ô Paulinho, o Santos hoje passa o carro ou pode ganhar, mas de uma forma mais recatada? Rafael, não vê jogo fácil pro Santos, não. Não vê? Não. Eu vejo nessa formação, né, que está chegando aqui, o CRB vai jogar muito fechado, né, lá atrás com os dois, com um zagueiro de um lado e o zagueiro do outro e os laterais um pouco avançado, né, tentando congestionar, e esse meio de campo que o João Augusto falou, o GG, Hugo Meritão e o Fernando Henrique, todos ali também compondo, então vai ficar muito congestionado. Aí do meio campo para frente é que se solta um pouco a equipe do CRB, né, com o Danielzinho um pouco adiantado, o Tiaguinho lá na direita e apenas o Breno Herculano lá na frente tentando fazer o gol. O Santos tem muitos desfalques, né? As principais estrelas do Santos não vão para campo, tá tudo no departamento médico, Neymar com lesão, Soteldo, o Barreal, muita gente fora. Então o Santos vai ter que encarar isso aí, João Augusto, mas encarar com muita vontade, porque senão o Santos poderá ser surpreendido pro CRB. Ô Paulo, e a equipe do CRB hoje tem aí 2 retornos, né? Estão voltando de contusão. Aí o Igor Meritão,
que joga meio campo, né? E também aí o Thiaguinho, atacante, o Thiaguinho nos 2 últimos jogos, não jogou, estava contundido, portanto... Corre muito, joga pela direita, o Augusto tem muita velocidade. Jogador de arranque, né? Então estão voltando hoje aí o Igor Militão e o Thiaguinho, que estava aí também com problemas de lesão na equipe lá de Alagoas. Vamos ver o que o Santos vai arrumar hoje, viu, Rafael? Cara, eu acho que o Santos ganha, eu acho que não é um jogo fácil também, mas eu acho que ganha, vai ter aquele entusiasmo da estreia do novo treinador, tudo. Jogo de 2-1, mas daqui a pouco eu dou meu palpite. Aliás, já vou deixar, vai. Vou já deixar esse meu palpite, daqui a pouco eu... Às vezes você muda até o final do programa. Mas o CRB, eu vi 2 jogos dele pela Série B, cara, é um time que é bem treinadinho, viu? Não, é um time, ele não tem medo não, ele vai pra frente, conforme nós fizemos agora, eu e João Augusto, esse Thiaguinho, ele é danado, viu, rapaz? Bom, falando agora de Criciúma e Bragantino, temos um time que esse ano tá até surpreendendo, vem embalado depois de 4 vitórias seguidas contra Botafogo, Sport, Cruzeiro e Santos, que muda a chave do Bragantino, que a gente tinha criticado muito porque não estava correspondendo. Do outro lado tem um Criciúma, o único campeão da Copa do Brasil em Santa Catarina, mas vive uma fase muito instável na Série B. O Tigre vem do empate 1-1 contra o Remo no Heriberto Rios, ocupa a 14ª colocação. O provável Bragantino de Fernando Seabra, inclusive saudades dele, Paulinho, ou não? Olha, rapaz, você sabe que tem hora que dá saudade dele, o Seabra? Ele não foi ruim não, hein? Não foi ruim não, acho que se o pessoal tivesse um pouco de paciência com ele, mas fazer o quê, né? Vamos lá, qual a provável escalação do Bragantino, quem tem? Vamos lá, o Braga, o famoso Bragantino. Massa bruta. É o famoso Massa Bruta, Rafael. Ele vai com a seguinte formação para cima do seu adversário. Vai com o Cleiton, né? E a dupla de zaga, o Guzmán Rodrigues e o Pedro Henrique. Já lá na direita, a lateral vai para o Andrés Hurtado e o Juninho Capixaba. Um pouco mais adiantado, Gabriel, o Eric Ramires, melhor dizendo, e o John no meio de campo. E lá na frente ele vai com a esquerda, pela esquerda com o Vini Sim, corre muito também, o Lucas Barbosa e o matador, né, da equipe do Bragantino, que tem feito muitos gols, que é o Eduardo Sacha. Então esta é a formação do Bragantino, que tem desfoque também importante, o Lucão, né, que torceu o tornozelo, o Mosqueira e o Fernando. Esses jogadores, então, estão no departamento médico. Felipe Fernandes de Lima é o árbitro mineiro que vai conduzir esta partida, mas a equipe do Bragantino, Rafael, mesmo jogando fora, né, ele pode sim pegar essa equipe do Criciúma aí e sair vencedor, sem dúvida alguma. O Paulinho tem o Bragantino, tem o volante,